a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glória. Maravilhoso. Aleluia. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus por essa oportunidade. É uma honra estar ministrando a palavra do Senhor com muito temor, estou aqui. Gostaria também de agradecer ao nosso pastor Elvis, também ao presbítero José e à diaconisa Valci, que são os nossos líderes de missões, e também agradecer ao meu esposo e aos meus pais e aos meus irmãos, porque são de grande influência na minha vida. São pessoas que me apoiam e me incentivam muito. E eu louvo a Deus por isso. Porque de apoio são eles. E voltando ao texto, meus irmãos, aqui, Jonas, ele era um profeta do norte de Israel. E Jonas foi comissionado pelo Senhor para pregar na grande cidade de Nínive. Mas como nós sabemos, Jonas pega um navio e vai para Tarsis. O navio que Jonas pega é o contrário da direção de Nínive. Ele vai para uma direção contrária aonde o Senhor manda ele. Nínive, meus irmãos, era uma cidade que estava corrompida. Nínive era uma cidade que não tinha amor. Nínive era uma cidade sanguinária. Era uma cidade muito grande, como diz aqui na palavra. Pode-se dizer que era até a maior cidade naquela época, porque era uma cidade muito grande. Os muros de Nínive eram gigantes, muito grandes mesmo. E Nínive tinha os melhores soldados, os melhores guerreiros. Porém, Nínive estava cega espiritualmente. Nínive não tinha amor. Nínive era uma cidade iníqua. E Jonas, nós até poderíamos pensar que Jonas não quis ir pregar ali, porque Nínive também era uma cidade inimiga do povo de Israel. E como eu disse aqui, Jonas, ele era um profeta do norte de Israel. Nós poderíamos pensar que Jonas temeu. Vamos colocar no lugar dele. Imagina nós irmos pregar numa cidade sanguinária. Porque Nínive era uma cidade sanguinária. Eles matavam as pessoas, decapitavam as pessoas, deixavam os corpos na porta da cidade. Poderíamos pensar isso, mas no decorrer do texto nós vamos entender, no decorrer do livro de Jonas. E Jonas pega o navio e vai à direção contrária de Nínive. Pega um navio e vai para Tarsis. Meus irmãos, eu vou falar aqui igual o presbítero Cristiano pregou no dia que ele pregou sobre o livro de Elias. Eu sei que os irmãos conhecem a passagem, mas eu preciso pregar. Glória a Deus! A palavra nos diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. E os marinheiros daquele navio, eles ficaram cheios de medo, né? Eles achavam que acabaria ali, né? E eles não adoravam ao mesmo Deus de Jonas. Eles adoravam outros deuses, assim como os ninivitas. Os ninivitas, eles adoravam a outros deuses, como Dagon, Ishtar, que era a deusa da fertilidade. Dagon, ele era metade humano e metade peixe. E eles não adoravam a Deus. Assim como esses marinheiros que estavam naquele navio. E para aliviar o peso do navio, porque o navio estava pronto para se despedaçar, os marinheiros tiraram um pouco da carga
carga daquele navio. Porém, não adiantou, a tempestade ficou mais forte. Eita! Aleluia. E o mestre do navio foi até o porão, porque Jonas estava dentro do porão dormindo, com aquela grande tempestade. E ele perguntou para Jonas: o que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E eles, como não adoravam a Deus, eles tiraram a sorte deles, para ver quem era o culpado daquela grande tempestade. E fizeram a sorte e tiraram o nome de Jonas Eita, Deus! como sendo o culpado daquela grande tempestade. E eles perguntaram para Jonas, né, aqui: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? E Jonas respondeu àqueles marinheiros: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Eles sabiam que Jonas estava desobedecendo uma ordem divina. E eles perguntaram o que eles fariam com Jonas. E Jonas respondeu para eles: falou que lançasse ele no mar. E eles temeram, e a palavra diz que eles oraram a Deus logo após. Eles não acreditavam em Deus, porém eles oraram depois. E eles lançaram Jonas no mar. E o Senhor, aqui diz a palavra, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jonas ele foi sepultado vivo. Ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe e não morreu. E aqui no capítulo 2 nós vemos a primeira oração de Jonas. Essa primeira oração de Jonas, meus irmãos, é para viver. Nós vemos no livro de Jonas que ele ora apenas 2 vezes. A primeira é para viver. Nós vamos ver a segunda mais à frente. Aí Jonas ora ao Senhor. E o Senhor, ele dá uma segunda oportunidade para Jonas. Porque o Senhor, a palavra diz assim, no capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O Senhor aqui, ele dá uma segunda oportunidade para Jonas. Assim como ele faz conosco. Porque o Senhor é um Deus de segunda oportunidade. Eu vou contar aqui um breve testemunho para os irmãos de uma segunda oportunidade que o Senhor me deu. E eu louvo a Deus por isso. Um dia eu estava no culto e chegou uma irmã e ela nunca sentava do meu lado. E ela chegou um pouco atrasada no culto, era culto de Santa Ceia. E o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração que era para mim abraçar aquela irmã naquele momento. Só que eu fiquei com temor. Falei, será que é de mim? Será que é para mim abraçar? E se eu ia abraçar e não for isso? Fiquei pensando. E o culto foi passando e eu fiquei com aquilo para abraçar ela, para abraçar. E chegou a hora da Santa Ceia. E eu pedi para o Senhor, meu Deus, me dê uma oportunidade para abraçar a irmã. E chegou a hora da Santa Ceia. Eu falei, como que eu vou abraçar a irmã agora na Santa Ceia? Todo mundo vai achar que eu estou pedindo perdão. Ó a minha cabeça. O Senhor já tinha me dado a oportunidade. A oportunidade era aquela. Independente do que pensassem, era para mim abraçar. Mas eu me acovardei. E não abracei e chegou o final do culto. Eu precisei sair, resolver um negócio, algo, na igreja mesmo. E não vi aquela irmã indo embora. E aquilo ficou dentro de mim que era para me abraçar. E eu saí e não vi mais a irmã. A irmã já tinha ido embora. Meus irmãos, eu fiquei muito mal. Porque eu não obedeci a ordem do Senhor. Eu não obedeci. Muitas vezes nós achamos que negar o Senhor é alguém vir com a arma na nossa cabeça e falar, você aceita? Você continua fazendo a obra de Cristo ou você nega? Muitas vezes nós achamos que vai acontecer isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas muitas vezes nós negamos ao Senhor dessa forma. Assim
sabia o que tinha acontecido, o que aconteceu, eu expliquei para ele, fui embora, chorei, fiquei muito triste comigo mesma, por não ter obedecido a ordem do Senhor. Era para me abraçar. E eu fui embora e pedi perdão para o Senhor. Falei, Deus, me perdoa. E me deu uma segunda oportunidade. Aleluia. E a partir de agora, eu vou saber discernir quando é o Espírito Santo que está falando comigo. E eu orei ao Senhor e fui dormir muito triste mesmo. Acordei no outro dia, abri a loja, coloquei o louvor, como de costume, e estou lá fora organizando as coisas. Na hora que eu entro na loja, tocou um louvor. A irmã veio fortemente no meu coração, meus irmãos. Eu comecei a tremer, eu comecei a chorar. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando aqui. Eu comecei a tremer, comecei a chorar, fiquei muito quente. E aí eu estava na loja sozinha, eu falei, meu Deus, o cliente vai entrar aqui, mas eu não estou nele. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Glória a Deus. Baixei o louvor e mandei para a irmã. E ministrei tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Aleluia. Passou uns minutinhos, a irmã me mandou mensagem, testificou. Eu pedi perdão para a irmã, porque eu me acovardei. Eu pedi perdão para ela. Expliquei, falei. E a irmã testificou aquilo do Senhor, que ela realmente precisava de um abraço. Aleluia. E ela me falou que ela não ficou sem esse abraço. Meus irmãos, quando nós não fazemos a obra, o Senhor, Ele manda outra. Aleluia. E aí ela falou que uma criança deu um abraço naquela irmã no final do dia. Aleluia. Eu falei, meu Deus. Ao mesmo eu fiquei feliz pelo Senhor ter me dado a oportunidade, mas estava triste comigo mesma por ter me acovardado de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós temos que cumprir o ID do Senhor. Verdade. E aí ela testificou e falou que uma criança a abraçou. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu pedi perdão para ela por ter me acovardado. Foi isso. E voltando aqui ao texto, aqui no capítulo 3 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Meus irmãos, Jonas ele tinha que clamar contra a cidade de Nínive. E clamar é gritar. É verdade. Clamar é falar em voz alta. É bradar. É você gritar. E foi isso que o Senhor falou para Jonas. E Jonas vai até a cidade de Nínive, meus irmãos, pela segunda vez, porque o Senhor deu uma segunda oportunidade para ele. Glória a Deus. E uma viagem que era para Jonas fazer em 3 dias, ele faz em apenas 1 dia. Ele chega em Nínive e ele prega. A pregação de Jonas naquela cidade foi o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, Nínive acabaria. Não teria mais Nínive. Nínive seria derrotada. E algo muito interessante acontece aqui, meus irmãos. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestidas de panos de saco, desde o maior até o menor. Meus irmãos, a palavra nos diz que uma cidade inteira, desde o rei até o servo menor, todos creram em Deus. Todos converteram os seus maus caminhos. É algo grandioso, maravilhoso da gente ver. E eles proclamaram aqui jejum, ficaram sem comer, os animais também, todas as pessoas, todos creram em Deus, voltaram o seu coração. E nós sabemos aqui, meus irmãos, que quem convenceu aquelas pessoas de seus pecados e de seus maus caminhos foi o Senhor. Verdade. Através da pregação de Jonas. Amém, irmãos? Aqui no capítulo 3, versículo 10, diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Aleluia. O Senhor não acabou com a cidade de Nínive, porque, como eu falei, todos creram em Deus. Glória a Deus. Nínive, meus Aleluia. irmãos, era a capital da Síria. Então era muito grande, era uma cidade muito grande. Aproximadamente, eu estudei, aproximadamente tinha 600 mil pessoas, se não me falha a memória, meus irmãos, aproximadamente. Aqui no capítulo 4 nos diz
aqui que 120, se o Senhor não teria que ter compaixão de 120, mas aqui a palavra nos diz sobre as crianças. Não terei eu que ter compaixão da mão direita e da mão esquerda. Aqui se trata das crianças daquela época. Aleluia. E voltando aqui, Jonas prega e toda aquela cidade, os ninivitas, todo aquele povo se arrependeu e se converteu e voltaram para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Porém, algo inusitado ou inédito, porque eu nunca vi isso, meus irmãos. Eu nunca vi, se alguém aqui já viu, mas eu nunca vi. Jonas prega. E o que acontece com Jonas depois? Jonas se ira. Como é que é isso? Você pregar e você se irar porque um povo se converteu. Todos, desde o maior até o menor. Jonas se irou e se desgostou. Mas aqui, meus irmãos, Jonas se ira e se desgosta porque Jonas, o Senhor, ele foi misericordioso com aquele povo. Aleluia. E para Jonas, como Nínive era uma cidade inimiga de Israel, aquela cidade tinha que se acabar. Para Jonas era isso que tinha que acontecer. Tinha que cair fogo do céu e consumir aquela cidade. Era isso que Jonas queria. E o Senhor, ele é um Deus de misericórdia. O Senhor, ele é bom. Ele agiu com misericórdia com aquele povo. Ele deu uma segunda oportunidade para os ninivitas se converterem nos nossos caminhos. E Jonas se irou. E Jonas aqui, ele ora ao Senhor. Mas se nós prestarmos atenção na oração de Jonas, ele ora para reclamar do Senhor. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Jonas, ele ora para reclamar de Deus. Ele ora para Deus para reclamar de Deus. Como é que é isso? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus. Estudando, eu falei, gente, como é que é isso? Ele prega, as pessoas se convertem e ele se ira depois. A ira que estava no coração dos ninivitas foi para Jonas. Ué, eu falei, não é possível, mas é. Ele fez isso, ele se irou e se desgostou. E ele ora aqui o Senhor. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Essa foi a oração de Jonas. A primeira oração de Jonas foi para viver, e a segunda é para morrer. Jonas é contraditório demais. Contraditório. Primeira para viver e a segunda para morrer. E o Senhor aqui faz uma pergunta para Jonas. É razoável essa sua ira? E nós vemos aqui que Jonas não responde. Jonas, ele fica no silêncio, ele não responde o Senhor se é razoável aquela ira dele. E Jonas, ele saiu da cidade e ele foi para o oriente da cidade. Ficou lá de cima olhando, porque para ele aquela cidade tinha que se acabar. Aquilo que ele pregou tinha que acontecer. Nós poderíamos pensar aqui, meus irmãos, que Jonas queria morrer porque ele pregou uma coisa e aconteceu outra. Como que ia ficar a reputação dele naquele lugar? Ia ficar suja? Pregou juízo e aconteceu misericórdia. Não é verdade? Pregou juízo e aconteceu misericórdia, porque o nosso Deus é bom e misericordioso. E Jonas vai para o Oriente, assim como Jonas fugiu aqui no primeiro capítulo para Tarsis, aqui no capítulo 4, ele foge para o Oriente. Se a gente reparar, é isso que acontece. Ele fugiu no primeiro capítulo para Tarsis e no capítulo 4 é que ele foge para o Oriente. E fica esperando que aquilo que ele pregou acontecesse, que aquela cidade fosse subvertida, acabasse, fosse derrotada. Porque para ele, Nínive não tinha perdão. Só porque não, né? Porque os ninivitas eram pessoas más. E para ele, não teria perdão. Meus irmãos, um ponto aqui. Todos nós somos pecadores. Verdade, Deus. Todos nós pecamos. Verdade. Todos. E aquele que não comete pecado, que atira a primeira pedra. E aquele que diz que não tem pecado,
Jonas, ele queria que o Senhor tivesse os ninivitas também como seu inimigo. Porém, meus irmãos, o Senhor, ele se recusa a seguir a nossa linha de sentimentos. Não é porque nós temos alguém como inimigo, nós achamos que temos alguém como inimigo, que o Senhor também vai ter. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Partiu e Deus é bom, meus irmãos. E aqui também, nós vemos que Jonas queria morrer. Outro profeta também, que nós vemos que queria morrer também, foi Elias. Porém, Elias foi ao contrário. Elias queria morrer porque ele achou que só ele adorava a Deus. E Jonas, ele quis morrer porque o povo se converteu. Porque ele pregou e o povo se converteu. E a palavra seguindo aqui na palavra. Então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Ele estava lá no Oriente, esperando que Nínive se acabasse. E estava sentado lá esperando. E o Senhor fez que nascesse uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou um extremo. Jonas queria morrer, agora ele se alegrou, porque o Senhor fez nascer uma planta por cima dele, que não deixasse que ele pegasse sol. E ele se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e este se secou. Meus irmãos, nós vemos aqui no livro de Jonas, ele era uma pessoa egoísta. Jonas, ele era egoísta. Jonas, ele não tinha prazer em pessoas. Jonas, ele tinha prazer em coisas. Porque o Senhor fez nascer uma planta por cima dele e ele se alegrou. Mas aqui o Senhor ele manda um verme para ferir a planta e essa secou. E aqui a palavra segue dizendo: e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas mais uma vez quis a morte, por causa de uma planta que morreu aqui, ele queria a morte. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E aqui Jonas responde o Senhor. Na primeira pergunta que o Senhor fez para Jonas se era razoável a ira dele, ele não responde. Nós vemos um silêncio de Jonas. E ele respondeu aqui ao Senhor. E ele diz assim: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu e... Não, errei aqui, meus irmãos, perdão. A qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Como eu disse, meus irmãos, a mão esquerda e a mão direita quer dizer as crianças, pois não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E aqui nós vemos, o mundo de Jonas era ele, porque Jonas se irou quando aquela planta morreu. Ele queria sombra. Jonas, ele se ira aqui. Só vou aqui abrir rapidinho. Santo é o Senhor. Deus. Fala, Senhor, é teu nome, papai. Nós vemos que Jonas, ele amava as coisas e não amava as pessoas. Porque ele pregou uma nação, uma cidade, uma capital, se rendeu aos pés do Senhor e se converteu. Aleluia. E ele se irou logo após isso. O Senhor agiu com misericórdia com aquele povo. E Jonas se irou e quis sua morte. Logo depois o Senhor faz nascer uma planta por cima dele e manda um verme que picasse. E a planta morre, se seca. E Jonas se ira e quer a morte novamente. O Senhor aqui no livro de Jonas, ele está no controle de toda a situação. Aleluia. Nós vemos aqui. Foi o Senhor que mandou Jonas, comissionou Jonas para
para empregar na grande cidade de Nínive. Foi o Senhor quem mandou a tempestade. Foi o Senhor quem mandou o grande peixe. Foi o Senhor que mandou o peixe vomitar Jonas. Foi o Senhor que deu uma segunda oportunidade para Jonas. Foi o Senhor que fez que os ninivitas se arrependessem de seus maus caminhos. Foi o Senhor aqui que fez nascer uma enramada em cima de Jonas. Foi o Senhor. O Senhor está mostrando para Jonas aqui que ele está no controle da situação o tempo todo. Só que Jonas não vê isso. Jonas não enxerga. Jonas, ele quer agir com seus próprios achismos. Quer agir com suas próprias mãos. Onde o Senhor já estava agindo e operando. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Jonas somos nós. Eita Deus! Jonas somos nós muitas vezes. O Jonas egoísta. O Jonas onde acha que o mundo gira em volta de nós. Muitas vezes nós achamos isso. Não deixamos o Senhor operar na nossa vida e vamos lá e meter a mão e fazer que dá errado. E dá errado. Dá muito errado. Jonas, nós temos que matar todos os dias, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Todos os dias de manhã o Senhor ele age com misericórdia na nossa vida. Ele nos dá uma segunda oportunidade de nós matarmos o nosso Jonas. Jonas que acha que tudo tem que se acabar em fogo. Que o irmão pecou, eu comento aqui o meu pecado, vou colocar aqui, eu faço minha fofoca. E o irmão ali, ele cometeu homicídio, então ele tem que perecer. O Senhor não tem que dar uma segunda oportunidade para ele, não. Ele matou uma pessoa, eu só faço fofoca. Meus irmãos, não existe pecado nem pecadinho. Pecado é pecado. Eu e você, nós daremos conta dos nossos pecados ao Senhor. Não sou eu, não é você, não somos nós que temos que julgar ninguém. Pelos seus pecados. Você faz a sua fofoca? Fofoca é feitiçaria, é pecado. E nós daremos conta, cada um dará conta do seu pecado. Você vai dar conta do pecado do seu irmão do lado. Quem somos nós para julgar alguém porque cometeu pecado? Nós temos que ser o ombro amigo das pessoas. Não estou falando aqui, meu irmão, para nós sermos coniventes com o pecado do nosso irmão. Não é isso. Você tem que amar. Se nós não amamos e não nos importamos com aquilo que o Senhor se importa e ama, nós somos Jonas. Nós temos que amar. Seja amigo. Seja amigo. Honre aquela pessoa. Levante aquela pessoa. Não vá julgar. Não vá falar para o seu amigo do pecado daquela pessoa. Não faça isso. Chega naquela pessoa, pregue para ela. Pregue para ela e ajuda a sair daquele momento. Todos nós pecamos, meus irmãos, e não somos dignos de julgar o pecado de ninguém. Quem vai nos julgar naquele grande dia será o Senhor. Não eu e você, não somos nós. Que nós possamos amar uns aos outros. Que não sejamos Jonas, meus irmãos. Que matemos todos os dias a nossa carne. Porque a nossa carne, ela fala, ela grita. Mas o que tem que prevalecer em nós é o Espírito. Temos que ser benignos, longânimos uns com os outros. Temos que amar, porque é mandamento de Deus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar e não julgar. Esse não é o nosso papel. O mundo lá fora já nos julga. Nós aqui dentro temos que nos unir. É união. Não é julgar, é união. É abraçar, é ajudar. Meus irmãos, que nós não sejamos Jonas. Jonas, ele nos ensina muitas coisas. Jonas, ele nos ensina a não ser ele, claro. Nos ensina a não ser Jonas na vida de ninguém. Porque Jonas era para ele ter ido para Nínive. E ele vai para Tarsis. E o Senhor, ele manda uma grande tempestade. E ele colocou a vida dos marinheiros em risco também. Colocou pessoas junto com ele. Era para ele ir. Ele desobedece ali o Senhor. E que nós não sejamos Jonas na vida de ninguém.
irmãos, tenhamos prazer e pressa em cumprir do Senhor. Que façamos a obra do Senhor com amor, com muito amor, amando uns aos outros. Que não sejamos pessoas iníquas, porque quando a iniquidade chega, o amor se vai. E Deus é amor. Como que eu posso dizer aqui, meu Deus? Glória a Deus. Que nós, meus irmãos, não peguemos o navio para Tarsis, se o Senhor nos mandou para Nínive. O Senhor te mandou para Nínive, vai para Nínive pregar. Não vai para Tarsis, não. Não desobedeça a ordem de Deus. Se nós não desobedecemos a ordem do Senhor, mas se nós obedeçamos, o Senhor te mandou, vai. Tá com medo, vai com medo. O Senhor vai te ajudar. Ele vai ser contigo. Nós preguemos, meus irmãos, onde o Senhor nos mandar. E que, meus irmãos, nós não nos entristeçamos, porque Deus é bom e misericordioso, mas que nós se alegremos com aqueles que se alegram. A gente tem que se alegrar com os que se alegram. Aquele povo se converteu, todo aquele povo. Jonas se entristeceu e se irou. Que nós não sejamos assim, porque se nós formos assim, nós estamos errados, e muito errados. Que Deus é esse que nós estamos adorando? Então é isso que eu deixo para nós, meus irmãos, nessa noite. Que nós não nos entristeçamos, porque Deus é bom e misericordioso. Se Deus é misericórdia na vida daquele irmão que pecou, é isso, meus irmãos. Nós não temos que julgar. Aleluia! O Senhor deu a segunda oportunidade para ele. Assim como ele nos dá todos os dias. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus! Eu vou sair aqui, vai ser de mim. E eu não quero trazer nada de mim. Estou muito feliz. É minha primeira pregação. Glória a Deus! O Senhor, ele já havia revelado para 2 pessoas aqui na igreja. E essas pessoas vieram até mim. E me falou, eu no fundo eu já sabia, mas eu não queria aceitar. Eu estava, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou pregar? Eu desmaio lá em cima. É isso que eu falo. Eu desmaiaria aqui. E o Senhor, ele falou com 2 pessoas, e essas pessoas chegaram. A primeira pessoa, o Senhor falou que o Senhor me acordaria na madrugada e me daria a mensagem. E o Senhor fez isso todos os dias, desde o dia que o presbítero José falou comigo. Sabe quando eu acordava, aí eu ficava lá, pode até falar, oxe mulher, ainda tá acordada, o que é isso? 2 horas da manhã, tu tá ainda com esses olhos abertos. Falei, Deus tá falando comigo. Deixa eu E o Senhor sempre me revelava algo. Os irmãos sabem, quem prega sabe o que eu tô falando aqui. O Senhor sempre me revelava algo novo e eu ficava, meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor, me ajuda. E a segunda pessoa sonhou com esse momento. E me falou. Glória a Deus. E eu, mais uma vez, eu sabia que a minha hora estava chegando, mas eu não queria aceitar. O medo. Mas eu sabia, esse momento chegou, eu estou muito feliz, meus irmãos. Glória a Deus. A honra e a glória é para o Senhor. Amém. Eu era um tipo de pessoa que eu falava que eu nunca me via pregando, por causa da timidez. Sou muito tímida, quem me conhece sabe. Eu sou tímida, meu pai até às vezes me chama de bicho do mato. Mas não é, meus irmãos, eu sou orgulhosa. Mas hoje estou feliz porque a honra e a glória é para o Senhor. Amém. Mas hoje eu venci um gigante na minha vida. O medo, a ansiedade, o nervosismo. É difícil de você vencer. Mas com Jesus a gente vence. Eu não me imaginava. E hoje estou aqui. Glória a Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, que peguemos um navio para Nínive, se o Senhor nos mandar. Não vamos para Tarsis. Não vamos para a direção contrária. Vamos para Nínive. Amém, meus irmãos? E que não nos entristecemos.
misericordioso.